10 dias com gosto amargo do empate na boca. Eu sei, eu tô assim. Só que o meu é pior. Mas vamos falar de Vasco agora, hein, ô Pedrosa? Cara, ficou bonita essa imagem, cara. Ah lá, ó. Gostei. Gostou, Gostei. ô Pedrosa, do Vasco ontem? Se estressou um pouquinho, hein? Fiquei mais nervoso do que estressado. Entendi. Assim. Cara, assim, primeiramente o Vasco da Gama fez aos 6 minutos o gol com o Nuno Moreira, uma belíssima assistência do Paulo Henrique. Destacar também mais uma vez a movimentação sem a bola do Verratti, que foi assim contra o Cruzeiro que o Ryan faz o gol, onde os dois zagueiros do Cruzeiro vão atrás do Verratti e os dois zagueiros do Vitória foram atrás do Verratti também, o que deixa o Nuno Moreira com condições de invadir essa área e fazer o primeiro gol. Mas parece que o gol fez mal ao Vasco. Parece que depois do gol o Vasco parou de jogar. Teve até uma oportunidade com o Ryan e mais uma jogada do Paulo Henrique, mas o Vitória cresceu na partida. O Vitória ganhou o campo, o Vasco baixou as linhas, perdeu a intensidade e a virada veio com todo o mérito da equipe do Vitória. Primeiramente num lance ali em que o Vasco não conseguiu fazer a pressão no pós-perda da bola, e aí vem o lançamento e pra mim, o canto à pedra que bate essa bola cruzada, pra mim aquela bola era defensável. Fez uma boa partida, Boa né? partida. O Léo Jardim não vive uma grande fase com a camisa do Vasco. O Léo Jardim não vive uma boa fase com a camisa do Vasco. Para mim, o gol do Vitória, o primeiro lance, é defensável. Apesar de ser um ótimo goleiro que já salvou o Vasco diversas vezes, essa bola, para mim, ele tinha que ter pegado, até pelo alto salário que ele ganha, pelo grande jogador que ele é, por tudo que a gente espera dele. Eu acho que ele não vive uma grande fase com a camisa do Vasco. Dito isso, o Vitória consegue empatar depois de uma bola aérea, mais um mole do Hugo Moura no sistema defensivo, e aí logo depois vai para o segundo tempo. A grande diferença é que no primeiro tempo, o Vasco, depois que toma a virada, não consegue mais jogar. Cria pouquíssimas oportunidades. E aí a gente bate numa tecla que a gente vem falando aqui no SBT já tem um tempo. O Verratti sai do jogo, coloca o Andrés Gomes na ponta direita, o Lucas Piton na lateral esquerda, coloca o Ryan de centroavante e um passe do Paulo Henrique para o Andrés Gomes faz com que o Andrés Gomes, o colombiano, deixe o Ryan na cara do gol. Ele, inclusive, tem 3 assistências já com a camisa do Vasco, o que mostra a importância dos reforços, não só defensivos, mas também você ter peças lá na frente. O Vasco melhora, sim, o Verratti em campo. É um jogador que, de fato, está vivendo uma má fase. É um time muito mais articulador e que consegue a virada num outro jogador que, para mim, foi muito importante, o Robert Renan. Jogou demais ontem, uma partida absurda desse zagueiro. E ele participa do lance do pênalti, mas foi uma coisa pequena em relação ao grande jogo que ele fez na partida de ontem. Pênalti, Ryan, mais uma vez, para mim, o melhor sub-20 do Brasil. Se for colocar a seleção do campeonato, o Ryan está na conversa da seleção do campeonato, ele tem que estar na conversa, fez 2 gols pela primeira vez, chegou a 14 gols na temporada, é um moleque muito especial, jogando demais, e tudo isso também tem muito mérito do Diniz. Só que aí vem os lances, digamos assim, polêmicos da partida. Que foi o que aconteceu em todo o jogo nesse final de semana, Exato. né? A falta pro Vitória, o empurrão do Lucas Jalter, que já tinha amarelo, e toma o segundo amarelo. No meu entendimento de futebol, Fernanda, ele não deveria ser expulso. Aquilo ali, pra mim, é coisa de jogo. O Lucas Jalter reclama, bota dedo na cara do juiz e tudo isso ele faz. Mas se o Vasco toma um cara expulso daquela forma, eu estaria aqui revoltado. Então, pra mim, ontem, depois de ter sido prejudicado diversas vezes no campeonato, o Vasco acabou beneficiado. Só que a gente pode discutir um outro lance, que é o lance do Léo Jardim. Sim. Novamente, no meu entendimento de futebol, isso não é nada, tá? Isso não deveria ser marcado falta e pra mim o gol é legal mesmo. Agora, qual é o critério do campeonato? É esse no que tá na critério do tela campeonato, meu camarada, essa falta é dada todo jogo. Todo jogo o goleiro sai da área, alguém encosta nele, falta marcada, acabou o ataque. E muitas vezes é perigo de gol. O camisa 4 do Vitória, eu esqueci o nome do camisa 4, ele atrapalha o Léo Jardim. Ele de fato faz aquilo ali. Só que, repito, no meu entendimento, não é falta. Ele saiu mal do gol. E é mais um motivo para eu falar aqui sobre o Léo Jardim, que é um grande goleiro, mas também tá mal. O ponto é, essa falta já foi dada diversas vezes no campeonato. Mas não foram poucas, não. Muitas vezes. E mais uma vez a arbitragem mostra a falta de critério. O Vasco toma um empate nessa falha do Léo Jardim. E aí o Diniz começa a colocar atacante. Bota o Matheus França, bota o David, já tinha colocado o Lucas Piton, coloca o Coutinho para jogar praticamente de volante. Camisa 5, Camisa né? 5 praticamente, e libera o Robert Renan. O Vasco estava atacando praticamente com todos os jogadores. E foi premiado justamente com a entrada do GB, um garoto que quase foi vendido ao Fenerbahçe, só não foi vendido porque lá ele foi reprovado nos exames médicos. O Vasco retorna com ele, prepara o GB, o Diniz dá confiança para ele e ontem ele entra para fazer o gol. Mais um garoto forjado no Vasco da Gama, que até pouco tempo estava nas arquibancadas torcendo pelo
pelo Vasco e dessa vez ele está lá dentro fazendo um gol. Então isso mostra como a base do Vasco é forte e o Vasco, se eu já tinha falado que não tem que olhar lá para baixo, abre 8 pontos do Z4 e fica muito mais próximo da parte de cima do que da parte de baixo. Então o campeonato do Vasco é esse, ficar entre os 10 e se preparar para a Copa do Brasil em dezembro. O Vasco ele falhou justamente num jogo que o Vasco conseguiu a vitória. E assim, não adianta vaiar o jogador, já falei sobre isso aqui, eu sou totalmente contra a vaia durante a partida, acho que não vai ajudar em nada, muito pelo contrário, vai atrapalhar, mas não sou sommelier de torcedor, o torcedor pagou o ingresso, faz o que bem entender. Mas concordo com todos vocês, ele falhou, acho que um goleiro do nível dele não pode tomar um gol como esse. E se a gente está dizendo que ele falhou, é porque justamente a gente espera muito mais dele. É pela qualidade que ele já apresentou em outros momentos com a camisa do Vasco. Mas para mim nenhum absurdo, falhou, tem que sair do time, não, nada disso. Pelo contrário, é um jogador que tem muito crédito, com certeza vai voltar a fazer boas atuações, vai salvar o Vasco novamente em alguma outra partida e vai voltar a ser elogiado, como já foi em outros momentos. Mas, ao invés de falar do jogador que falhou, eu quero falar de um outro jogador que hoje é jogador de seleção brasileira, que é o Paulo Henrique. Está jogando muita bola e foi convocado para a seleção brasileira com muito mérito. Vamos mostrar embora tenha aí sido que ele chamado, foi convocado? embora Tem tenha aí, sido né? chamado após a lesão de um jogador, Tá que aqui no na caso tela. Wesley, lamentavelmente, mas pelo menos ele foi convocado. Não é jogador de Copa do Mundo. Tudo bem, ele vai ter história para contar para os filhos dele, para os netos dele, que um dia ele foi convocado para a seleção brasileira e de uma maneira extremamente justa. É um jogador que vem jogando muita bola, inclusive jogou muita bola contra o Vitória. Jogador importantíssimo ao Vasco da Gama. Então quero elogiar a partida do Paulo Henrique. E sobre o Léo Jardim, só para encerrar esse assunto, é passado. Eu acho que ele falhou naquele momento ali, vida que segue. Em algum momento ele vai voltar a jogar bem. E o Paulo Henrique, parabéns a ele pela convocação, porque de fato estava merecendo ser chamado pelo técnico Ancelotti, independentemente se vai estar na Copa ou não, mas hoje é meritocracia. Se hoje na posição a gente está falando que ele é um dos melhores de futebol brasileiro, por que não convocá-lo? E ele está lá atualmente. E já tem um tempo que você está pedindo a convocação dele aqui, hein, Pedrosa? Cara, é porque, Fernanda, o Paulo Henrique, ele, diferentemente de muitos jogadores que são convocados, ele não está jogando bem há 2 meses, há 3 meses. O Paulo Henrique, ele joga bem dentro do futebol brasileiro desde 2023. E aí eu acho realmente que você tem que ter um tempo maior de maturação. 2024, olha o ano inteiro do Paulo Henrique, ótimo. Entra 2025, olha o ano inteiro do Paulo Henrique, ele continua ótimo. Aí o Paulo Henrique é o jogador que mais participa na posição dele de gols, é o jogador que mais tem desarmes, é o jogador que mais vence duelos, é o jogador... Você olha todos os números, tá o Paulo Henrique em primeiro. E tem um ponto, Pedrosa. Então, ele assim, joga num time que hoje, tudo bem, hoje ele tá um time mais organizado. Mas pega o primeiro semestre do Vasco da Gama, ele jogava numa equipe totalmente desorganizada. Imagina o Paulo Henrique jogando numa equipe organizada, com um treinador desde o primeiro momento. Sim. Então, assim, é um jogador que merece muitos elogios. Eu acho que a convocação dele culmina com o bom momento que o Vasco vive. Ele está sendo convocado porque ele está em evidência com a melhora do Vasco. Verdade. Porque realmente tem um preconceito ali, você está brigando na parte de baixo da tabela. Tem. O E cara... é difícil a gente ver alguém ser convocado nessas Exato, condições, né? O cara tá jogando bem, mas ele tá jogando bem num Claro. time que tá brigando para não cair. Aí ele nunca vai ser convocado. O Paulo Henrique não, ele tá acompanhando a evolução do Vasco e ele é uma peça crucial. E assim, se você não teve oportunidade, tudo bem, você não assiste jogos do Vasco e tá contestando essa convocação, assista, cara. Assista, porque é impressionante a capacidade física dele de recomposição, como ele tem melhorado no ataque. Ontem ele participa de 2 gols do Vasco. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito. E mais uma vez, tá? Então, assim, é um jogador realmente especial. E só para dar uma moralzinha aqui também pro Piton, que é o cara que faz o cruzamento do último momento ali. Ele entra no segundo tempo, ele já entra bem. Cara, as pessoas não sabem o nível de dificuldade que é você conseguir acertar um cruzamento aos 40 e tal do segundo tempo, indo na linha de fundo, e ele coloca a bola na cabeça do GB. Nesse fundamento ele é muito bom. O Paulo Henrique é quase um lateral completo. Se ele acertar melhor ainda o terço final dele, cara, é um bom lateral mesmo. Agora, 2 pontos sobre o Vasco. O Pumita, eu acho que ele foi muito bem na ausência do Piton. Inclusive, foi convocado para a seleção uruguaia. Eu não sei se o time melhora com a saída do Verratti, mas o time melhora com a entrada do Gomes. Ofensivamente. Então, assim, se o campo fala, o Fernando Diniz tem que dar o braço a torcer. Sim. É um jogador que muda o estilo do Vasco. Verdade. Quando ele entrou ontem, e assim, eu fiquei até na dúvida, será que agora o Fernando Diniz vai entender que, de fato, o Verratti, quando sai do time, melhora a equipe? E melhorou. O segundo tempo do Vasco foi muito melhor. Então, se o campo fala, como a gente brinca aqui, o Gomes precisa ser titular nesse time do Vasco. Eu vi um comentário lá na minha live ontem, Vene, que é o seguinte:
O Fernando Diniz do primeiro tempo tem que aprender com o Fernando Diniz do segundo tempo. É isso. Se ele aprender, o Vasco vai melhorar. E é de fato, cara, aquilo que a gente falou, time grande não tem cadeira cativa. E tá aí, você vendo nesse momento as palavras da galera do SBT, analisando um pouquinho sobre essa virada histórica da equipe do Vasco da Gama contra o Vitória em São Januário. O Vasco venceu por 4-3, um placar aí bem apertado, um jogo bem complicado. O Vasco fez 1-0, Vitória virou, depois o Vasco fez 3-2, depois Vitória empatou 3-3, com um homem a menos, inclusive. Depois o Vasco fez o quarto ali no finalzinho com o GB e decretou a vitória em São Januário. O Vasco da Gama agora está com 33 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e respira muito para sair da zona de rebaixamento. E a partir de agora, o Vasco da Gama vai ter ali um tempo para que possa recuperar fisicamente os seus jogadores, para que possa aprimorar também a parte tática. O Vasco melhorou muito, principalmente após a saída do Pablo Verratti, que não vem de uma boa fase, longe disso. O Verratti, se não me falha a memória, são 7 jogos sem fazer gol. E com a bola rolando, tem muito tempo mesmo que ele não faz. Ele fez ali uma sequência de gols, mas foi tudo por pênalti. E aí o Verratti, a tendência é que após acabar esse negócio de data FIFA, de amistoso da seleção brasileira, a tendência é que Carlos Andrés Gomes assuma a titularidade pelo lado direito e Ryan venha para ser o novo centroavante do Vasco da Gama. Atuando nessa função, inclusive o Ryan fez um gol ali, mostrando o seu poder de fogo, seu poder de decisão em momentos importantes, como esse contra o Vitória. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder o conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!